Sejam todos bem-vindos, meus queridos alunos aqui do Cuca Curso e Concursos. Eu sou a professora Fran Alves e nós vamos iniciar mais uma aula da redação dissertativa argumentativa para que você tenha sucesso em todos os processos seletivos que você venha fazer, tanto concursos, vestibulares e, como eu já falei em algumas de nossas aulas, a redação dissertativa argumentativa, ela obedece a um padrão, a uma estrutura padronizada. O que muda são os critérios. Então, a mudança, ela se prende, ela se configura nos critérios de correção e não na estrutura e no padrão da redação dissertativa argumentativa. Tudo bem? Então, adiantando, nós hoje iremos trabalhar a estrutura dessa redação dissertativa argumentativa com algumas revisões, alguns modelos padrões e vamos fazer uma aula temática, uma análise temática de um tema muito polêmico que, infelizmente, configurou a realidade de muitas escolas brasileiras, que é a violência nas escolas. Tudo bem? Então, vem comigo, vamos começar mais uma aula de redação. Espero que você esteja bem acomodado aí na sua mesa, na sua cama, no seu local de estudo, que você esteja muito determinado, muito motivado a fazer dessa aula uma aula produtiva de muito aprendizado. Tudo bem? Vamos lá? Então, para iniciar a nossa aula, vamos começar com mensagens motivacionais. A primeira é a seguinte: surpreenda todos aqueles que não esperam nada de você. Eu sei que quem está estudando com um objetivo de passar em um concurso, em um vestibular, em algum processo seletivo, muitas vezes não recebe incentivo da própria família ou dos amigos, ou é desacreditado a todo momento. Mas trabalhe duro em silêncio, desde que seu sucesso faça barulho, não ligue, continue aí no seu objetivo, que um dia a vitória chega. Acredite na força dos seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Eu tenho a plena convicção dessa citação e eu tenho a certeza de que Deus não dá um fardo maior do que aquele que você consegue carregar. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E é verdade. O sucesso, ele acontece para as pessoas que são ocupadas demais trabalhando, porque é algo contínuo, é um trabalho de formiguinha. Todo dia você faz um pouco, e aí quando você se dá conta, o sucesso chegou. Conquistar sonhos exige preparação, conhecimento e dedicação. Então, tem uma outra citação para brilhantar essas nossas mensagens de hoje, que é o seguinte: uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. E uma chave importante para a autoconfiança é a preparação. Uma pessoa autoconfiante é uma pessoa preparada. Por isso que invista na sua preparação e estude. Vamos lá para a aula de hoje? Redação dissertativa argumentativa. Com certeza, nós estamos agora em uma aula bem avançada. Você já tem um pleno domínio da dissertação argumentativa. E por isso não vale nada lembrar, né? Não tem nada a perder se nós relembrarmos alguns tópicos importantes, hein? Vamos lá? Vamos falar um pouco da introdução, vamos falar um pouco do tópico frasal, de como esses modelos vão te ajudar a não ficar em pânico quando você se der conta e se deparar com a folha em branco para produzir um texto. Então, o caminho da aprovação. Os principais vestibulares do país e concursos públicos também analisam não só a capacidade argumentativa dos participantes, como também as ideias persuasivas e a organização textual. Pensando nisso, para sua melhor preparação, é de fundamental importância que memorize argumentos prontos, que podem ajudá-lo em sua prática textual. Vamos adentrar a apostila 3. No caso aí de vocês, eu não sei qual é a apostila. Vocês têm material em PDF, né? De nosso curso de redação. Espero que ao final desta etapa estejamos mais confiantes para alcançar nossos objetivos e realizar o nosso sonho, a aprovação no curso desejado. Por isso, mão à obra. Bom, tem na apostila 3 uma revisão também de dissertativa argumentativa e acredito que a apostila de agora é uma apostila que também vai trazer essa revisão. Não se esqueça de que o nosso material é apostilado e todas as aulas você receberá em PDF. A caminho da aprovação. Bom, quando você está escrevendo,
na introdução, você precisa antecipar argumentos, não é isso? Então, esses argumentos nada mais são do que causas ou consequências do problema da tese ou do problema do tema. Aqui eu elenquei 6 argumentos coringas que podem ser usados em todos os temas. Lembrando que você precisa escolher 2 de caminhos diferentes. Por exemplo, se você trabalha a falta de consciência social, você vai trabalhar a negligência governamental. Então, são meios diferentes, sociedade e governo. Falta de políticas públicas, também é governo. Aí você trabalha o silenciamento social, que é aí quando a sociedade fica apática. Tá vendo? Então, você trabalha governo e sociedade. Falta de estrutura educacional, família ou escola. E aí você trabalha a insuficiência legislativa. Então, sempre são argumentos de caminhos diferentes, de atores sociais diferentes. Tudo bem? Então, nós temos 6 argumentos coringas que você pode utilizar para qualquer tema. Vamos a eles, ó. Negligência governamental, falta de políticas públicas, insuficiência legislativa, silenciamento social, falta de consciência social e falta de estrutura educacional. Modelos de introdução. Nós temos aqui modelos de introdução que você pode utilizar para treinamento. Deixar bem claro que esses modelos, eles são modelos que eu desenvolvi para nossa aula. Não são modelos que você encontra na internet. Até porque esses modelos prontos, né, muito massificados, muito copiados, muito conhecidos na internet, eles são desconsiderados para a redação do vestibular e do concurso público também, porque configura-se plágio. Por isso que o conselho que eu dou, utilize modelos para treino, modelos coringas, cópias para treino, mas não se acomode com esses modelos. Crie seu próprio modelo. Esses modelos são para quem tem realmente muita dificuldade para escrever e precisa partir de algum ponto. Então, usar um repertório ou um modelo coringa irá te ajudar a desenvolver o seu próprio modelo. Tudo bem? Vamos conhecer esses modelos de introdução? Olha o primeiro modelo. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, garante em suas disposições uma série de direitos sociais. No entanto, apesar de tal garantia, o que se percebe na sociedade brasileira atual é a não plenitude dessa proteção na prática, visto que, aí você apresenta o tema da redação, tem sido desrespeitado. Por exemplo, você usar a questão do racismo no Brasil, visto que muitos indivíduos negros, né, têm sido desrespeitados, tanto pelo governo quanto pela sociedade. Sob tal ótica, é preciso o debate e a resolução dos impasses. E você traz aqui os 2 argumentos. Outro modelo. O artigo 3º da Constituição Federal Brasileira discorre acerca dos objetivos fundamentais do Brasil, sendo o primeiro a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No entanto, nota-se uma discrepância em relação a tal garantia constitucional e a questão do racismo no Brasil, por exemplo, no sentido de que a disposição legislativa não se consolida totalmente no presente. Sob tal perspectiva, é imperioso debate e superação desse impasse. Aí você coloca aí os argumentos. Onde tem debate, superação dos impasses, você coloca suficiência legislativa ou falha na estrutura educacional. Tudo bem? Vamos continuar? Tópicos frasais. Bom, aqui eu trouxe modelos de tópicos frasais que você pode usar para o desenvolvimento 1 ou desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1. Primeiramente, nota-se que o argumento que foi antecipado na introdução é a causa expressa do problema do tema. Ok? Tópico 1. Em primeira análise, nota-se que o argumento é causa manifesta do problema. É relevante abordar primeiramente que o argumento é uma das razões pela qual o problema persiste. Em primeiro plano, nota-se que o argumento impede que o problema se resolva e constata-se, a princípio, que o argumento é um fator relevante ante a resolução do problema. Modelos de desenvolvimento. Para a negligência governamental. Você escolheu o repertório de negligência governamental, você pode usar o seguinte. Escolha o tópico frasal, né, da sua preferência, e aí você começa pela fundamentação. Nesse sentido, Aristóteles diz, em seu livro Ética a Nicômaco, que a política existe para garantir a felicidade dos cidadãos. Entretanto, é fácil perceber que, em relação ao, aí você apresenta o tema, racismo no Brasil, por exemplo, essa disposição de Aristóteles não se consuma na realidade brasileira, uma vez que o poder público não cumpre o seu papel legislativo, fazendo com que
com que ocorram diversas lacunas no bem-estar social. Desse modo, faz-se mister a reformulação de tal postura estatal irresponsável e negligente. Tudo bem? Agora, para a falta de políticas públicas, você vai usar esse argumento. Escolha um tópico frasal. Sobre isso, Abraham Lincoln, célebre personalidade política americana, disse em um de seus discursos que a política é a serva do povo e não o contrário. Em relação a tal afirmação, nota-se uma inconformidade sobre a questão do racismo no Brasil, por exemplo, e a atuação do Estado brasileiro, no sentido de que, ao contrário do que Lincoln explanou, a política atual não serve o povo com ações, planos e metas públicas que atuem na questão abordada, fazendo com que sua resolução seja quase utópica. Tudo bem? Bom, para insuficiência legislativa, que modelo nós podemos usar? Escolha um tópico frasal. Segundo o jornal Estadão, em uma matéria de 2019, o excesso de leis feitas no Brasil prejudicam o processo. E isso se deve pelo fato de que a maioria dos atos normativos tratam de forma superficial a matéria, tal como na questão do tema da redação. Eles colocam o tema da redação. Em relação a isso, fica evidente a deficiência de leis para tratar de questões sociais e as inúmeras consequências desse ato, como a legítima consequência do tema da redação, que recai injustamente sobre o corpo social. Agora, para silenciamento social, que você pode usar. Escolha um tópico frasal. Em consonância a isso, a escritora brasileira Marta Medeiros discorre em uma de suas obras sobre a falta de debate social, afirmando que o indivíduo silencia aquilo que ele não quer que venha à tona. Desse modo, é notória a relação da afirmação da autora e a questão do ou da, coloca o termo da redação, já que o Estado brasileiro mantém essa questão silenciada, pois seu debate trará exposição de muitos reveses e a fundamentação de inconstáveis consequências, das quais os responsáveis não demonstram capacidade para elucidá-los. Para a falta de estrutura educacional, escolha um tópico frasal. Segundo Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Sobre isso, o autor afirma que a educação é pilar indispensável na base da formação social, uma vez que ela tem poder de solucionar embates como, aí apresenta o tema, as instituições pedagógicas têm papel primordial, não somente no ensino de habilidades cognitivas, mas também na formação cidadã de cada indivíduo, sendo que o desrespeito a tal fato é uma afronta à sociedade e aos princípios constitucionais. Tudo bem? Então, são modelos que podem ajudá-lo, tá? Não é aí o ponto final. Isso aqui faz parte do processo. Esses modelos vão ajudar você a criar o seu próprio modelo de redação. Agora, para o tópico frasal do desenvolvimento 2, que você pode usar. Em segundo plano, o argumento 2 tem papel coadjuvante em relação ao problema. Ademais, o argumento 2 é a causa secundária do problema. Cumpre ressaltar que o argumento 2 é também fator relevante em relação à problemática. Similarmente, tem-se o argumento 2 como fator coadjuvante do revés. Igualmente, pode-se considerar o argumento 2 como obstáculo secundário ante a resolução do problema. Vamos lá? Agora, vamos falar de alguns eixos temáticos de repertórios. Bom, gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que tem-se as redes sociais como um poder também influenciador na sociedade, existem questões sociais que precisam de uma atenção maior. Vamos lá? Bom, falando do primeiro problema que nós temos ali, a luta antirracista. Essa luta antirracista, ela já vem acontecendo no mundo e no Brasil há um tempo. Então, nós temos aí vários casos em que pessoas foram vítimas de racismo, de injúria racial. Só este ano nós tivemos o caso do Vinícius Júnior, que foi vítima de racismo em um clube, né? No país em que ele estava jogando, se eu não me engano, na Espanha, em que ele foi chamado de mono, que é macaco, em uma partida de futebol. Penduraram um boneco com a camisa, com o número do jogador, né? E algumas frases assim, super ofensivas. Ele sofreu racismo de adultos, crianças, dentro do próprio time, justamente por ser um homem negro, de origem humilde e por ter um talento nato no futebol, né? Então, ele se fez um pronunciamento no seu Instagram, dizendo que ele não iria se calar, não iria parar de comemorar
os seus gols e que as pessoas que não concordavam com um negro favelado, de origem humilde e brasileiro vencendo no futebol espanhol, que as pessoas teriam que engoli-lo, porque ele não iria parar. Então, ele foi muito cirúrgico na sua fala, ele atacou aos racistas e não atacou aos torcedores do time, ok? Então, continuando, nós temos aí como estopim da luta contra o racismo o caso do George Floyd, né? Foi a morte de um homem, o George Floyd. Ele, né, só ambientando vocês, ele era segurança, o George Floyd, ele trabalhava com segurança e ele foi a um caixa eletrônico sacar um dinheiro. E justamente um homem, né, com a estatura dele, negro também, havia cometido um assalto e estava nas redondezas. Esse policial, né, foi ao local onde o assaltante estava e, por infelicidade, ele estava também em um caixa eletrônico perto de onde George Floyd estava, sacando dinheiro do cartão de crédito da vítima. E o George Floyd saiu do local onde ele tinha ido sacar dinheiro. O policial pediu que ele levantasse os braços, que ele deitasse no chão, e ele não sabia o que estava acontecendo, o porquê daquilo. Ele foi indagar por quê, e foi dizer que ele era segurança. O policial, sem ter certeza de que ele era o assaltante, agindo de forma precipitada, mobilizou o cidadão norte-americano, colocou o joelho no pescoço do George Floyd, e mesmo o George dizendo que ele não estava conseguindo respirar, que ele estava passando mal, ele continuou e, infelizmente, ele veio a óbito, o George Floyd, nessa imagem que vocês estão vendo. Um homem que estava passando viu a cena e resolveu gravar. E disse que estava gravando, que aquele ato era algo errado, que estava fora do protocolo de mobilização. E mesmo assim, o policial continuou com o pescoço com o joelho no pescoço do George Floyd, e por isso o George acabou falecendo. O policial, ele foi enquadrado, ele foi julgado e condenado. Eu não lembro ao certo quantos anos ele pegou de cadeia, ele foi afastado, ele foi expulso, na verdade, da polícia e foi julgado e, né, com certeza está pagando pelo que ele fez, mas a vida do George Floyd não será aí, não terá um retorno. E, claro, né, ele não era o assaltante. Ele não tinha nada a ver com o crime, ele nunca tinha sido fichado na vida dele. Voltando aí, só para a gente ler aqui o que aconteceu. Então, o caso de George Floyd, morte de homem negro, filmado com um policial branco com os joelhos em seu pescoço, causa indignação dos Estados Unidos da América. FBI investiga a morte em Minneapolis. Vídeo filmado por testemunha mostra George Floyd, de 40 anos, imobilizado no chão, dizendo não consigo respirar, enquanto o policial mantém joelhos sobre seu pescoço. A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. E essa morte, ela criou a hashtag Vidas Negras Importam no mundo. Luta antirracista. O sociólogo Emile Durkheim, ele definiu que a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser assim como esse composto por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário. Então, nesse tipo de tema, né, se vier algum tema sobre a luta antirracista, você pode usar o Emile Durkheim, que é um sociólogo que fala da sociedade comparada a um corpo biológico. E também, segundo Emile Durkheim, pensador francês, considerado o clássico da sociologia, os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles exercem sobre elas. Então, as pessoas começam a agir levantando bandeiras, não aceitando ações como essa, porque os fatos sociais moldam as pessoas. Então, começou no mundo uma bandeira e uma luta contra esses atos racistas. Outro filme que você pode usar, se vier esse tema, né, esse temático da luta contra o racismo, é o filme Corra. Esse filme é um terror, meio que suspense, né? Meio que uma comédia. Deixa eu falar de comédia,
porque seria cômico se não fosse trágico, né? É uma história, assim, muito irreal. Mas se nós pararmos para pensar, isso aconteceu na época da escravidão. Então, os negros, eles eram utilizados como mercadorias, como enfeites, altamente descartados. É o que acontece no filme. Então, o indicado ao Oscar 2018 em várias categorias, incluindo a de melhor filme, foi dirigido por Johan Peli. Corra conta a história de um jovem negro que, ao conhecer os pais da namorada branca, descobre os segredos sombrios e extremamente preconceituosos da família. O filme é uma grande crítica ao racismo, tanto implícito quanto explícito, ainda presente em tantas sociedades atualmente. Pode passar? Bom, ainda sobre a luta, agora a gente vai falar da luta pelos direitos, né? Sobre a questão da luta antirracista, nós temos a luta pelos direitos. Nós vemos uma sociedade em que as minorias, infelizmente, elas não possuem vez nem voz. E aí, um dos exemplos de minorias é a luta das mulheres para denunciar abusadores, né? Direito das mulheres para denunciar abusadores. Fatos que chocaram a sociedade. Bom, gente, uma reportagem publicada pela revista Piauí trouxe detalhes das acusações de assédio sexual e psicológico praticadas pelo humorista Márcio Mellen. Olha, o humorista ele foi acusado de assédio sexual contra a sua colega de trabalho, acredito que seja Calabresa o nome dela, tem um sobrenome, mas hoje, né, nós temos aí uma noção de que esse fato precisa ainda ser investigado. Então, gente, nesse período que nós estamos vivendo, são muitas acusações de violência contra a mulher. Nós tivemos caso de agressão contra a mulher do DJ Ives, da Perla, que foi também agredida pelo esposo. Nós temos o caso da Luísa Brunet, também agredida pelo esposo. Agora, recentemente, nós tivemos o caso da Ana Hickman, também agredida pelo esposo. Então, há uma luta das mulheres para denunciar seus abusadores. Então, a luta pelos direitos das mulheres. Pode passar? Bom, para brilhantar esse caso da luta dos direitos pelas mulheres, nós temos um filme chamado O Silêncio do Céu, que tem como atriz Carolina Dickmann. É um filme que não é um filme brasileiro, é um filme espanhol. Esse filme conta a história de uma mulher que foi vítima de abuso sexual e o marido, ele chega à casa da família mais cedo e ele vê essa cena, ele escuta um barulho no quarto, ele não entra de cara porque ele escuta esse barulho e ele vai para a janela do quarto que fica ao lado e pela brecha da janela ele consegue ver o que a mulher dele está passando, né? São dois homens a agredindo sexualmente e ele, ao contrário do que muitos maridos fariam, que era pegar uma arma, né, tentar defender a esposa, ele congela. Ele não tem reação nenhuma, ele entra em pânico. E aí a atitude dele é ficar parado, ele não consegue agir, né? Até porque ela tinha uma faca no pescoço enquanto o ato estava acontecendo. Então esse filme é bem polêmico. Por que eu trouxe esse filme para falar da luta dos direitos pelas mulheres? Porque no filme, a Carolina Dickmann, ela se cala e o marido dela também. Então fica uma situação bem complicada. Ela enfrenta tudo sozinha, ela não denuncia. E ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. Então o filme trabalha justamente essa questão de mulheres que sofrem o abuso sexual e por vergonha, por tabu, não denunciam. Ok? A luta pelos direitos, a luta dos povos indígenas e sua cidadania. Então nós temos atualmente também povos indígenas lutando pelos seus direitos, né? Os povos Yanomamis, por exemplo. E como repertório nós podemos usar a Carta de Pero Vaz de Caminha, que descreve não só as belezas do Brasil, como também o povo que aqui vivia quando os portugueses chegaram, né? Porque os portugueses não descobriram o Brasil, os portugueses exploraram. O Brasil já tinha o seu povo, a sua população, que são os povos originários. Bom, o que pode se usar como repertório para esse tema, né? A luta pelos direitos dos povos indígenas. Na primeira geração do romantismo, no século XIX, criou-se uma imagem do índio de forma heróica na poesia, a fim de associá-la à construção de um sentimento nacionalista no Brasil. Então, você pode usar a primeira geração do romantismo brasileiro da poesia. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões
que são impostos naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. O Estado não cumpre seu papel de assegurar os direitos constitucionais aos índios em decorrência da pressão dos latifundiários. Então, existe aí uma reforma agrária e muitas terras que são de propriedade indígena, elas muitas vezes são requeridas e impostas pelos latifundiários, que trazem aí para o país uma renda, né, de impostos, e aí o governo acaba cedendo. E esses povos indígenas estão perdendo cada vez mais seu território. Por isso aí o marco temporal, ok? Pode passar. 2. Saúde, questões relacionadas à pandemia, mas não relacionadas à pandemia, e sim o pós-pandemia. Pode passar. Bom, gente, saúde, questões relacionadas à pandemia, vacinação, né? No século XX, o médico sanitarista Oswaldo Cruz não obteve êxito ao implementar campanhas de vacinação obrigatória contra a varíola. O episódio foi marcado por intensos conflitos entre a população e militares e culminou na revolta da vacina. Hoje, né, após aí a questão da vacinação do Covid-19, hoje a vacina é algo imposto e mais aceitável pela população. E a população clamou pela vacina, ao contrário da época da revolta da vacina. As fake news, elas prejudicaram muito, né, a vacinação, elas prejudicaram muito a disseminação da vacina no Brasil. Então, você pode usar o John Locke em seus estudos, naturalistas. Só digitar aqui, John Locke afirma que todos são iguais em direito. Além disso, ele afirma que todos os cidadãos têm direito à vida, à igualdade, à liberdade e à propriedade privada. Então, o John Locke coloca que é dever do Estado garantir o bem-estar social dos cidadãos e garantir uma vacinação de qualidade que previna contra a Covid-19 é também dever do Estado. Pode passar? Relacionados à pandemia. Você pode enquadrar em textos que tratam da não garantia de direitos. Joseph Goebbels, acho que é esse, de acordo com Joseph, ministro de propaganda de Hitler, uma mentira repetida 1000 vezes, torna-se verdade. Então você pode colocar aí contra fake news, porque as pessoas acabam acreditando que é muito repetitivo, né? Algo massificado. Você pode enquadrar em textos que tratam da disseminação frequente de notícias falsas. Revolta da vacina. Você pode falar também relacionado à vacinação da Covid-19. A crise do diálogo. Você acredita que no século XXI, em que as mídias, as redes sociais, elas fazem parte do dia a dia da maioria dos cidadãos, existe uma crise do diálogo? Sim, gente, existe uma crise do diálogo. Eu acho que é o excesso de diálogo, o excesso de compartilhamento de informações, disseminação de informações a um clique de distância e a agilidade, a rapidez com que uma informação chega até aos leitores, aos usuários, em que hoje muitos indivíduos eles vivem em um nicho social, em uma bolha social, em que não se permite ser contrário a uma opinião. E aí os indivíduos eles acabam se associando, né, pela bolha social, àqueles que pensam como eles, criando aí os cancelamentos, né, os movimentos de manada e por aí vai. Então, a influência midiática, outros termos que pode usar: manipulação midiática, persuasão da mídia. Quando usar? Sempre que um dos motivos para a ocorrência da problemática foi a influência da mídia, dos meios de comunicação. Então, você pode dar Adorno e Horkheim. De acordo com as pesquisas de Adorno e Horkheim sobre a indústria cultural, as mídias possuem grande capacidade de atuar como formadoras de opinião e influenciarem na conduta da sociedade, já que os indivíduos são transformados em objetos e, por conseguinte, não há autonomia consciente. Então, hoje, pouco se lê, muitos compartilham. Nunca se escreveu tanto, mas nunca se escreveu de forma tão errada, né, de acordo com a norma culta, e nunca se leu tão pouco. Não se lê muita informação. Hoje, a mídia, né, digital, ela é muito visual e dinâmica. E a ausência de leitura e de aprofundamento textual faz com que os indivíduos eles sejam altamente superficiais, viciados em telas, viciados em rede social. Mas a qualidade da leitura, ela não é algo palpável. Pelo contrário, está diminuindo a qualidade da leitura e está diminuindo o conhecimento dos indivíduos, de mundo, de notícias, de posicionamento crítico. Então, isso tem que mudar. Nós estamos vivenciando a crise do diálogo. Quarto eixo temático, democracia.
A democracia é um sistema em crise na era digital? Então você pode usar, se o tema relacionado à democracia, o filme 1984, baseado no livro homônimo de George Orwell, escrito em 1949, considerado por muitos críticos como o melhor livro do século XX. Em 1984, o Reino Unido está sob regime totalitário, controlado com 18 e 20, né? É controlado pelo um ditador que é o Grande Irmão. Então, o Grande Irmão está de olho em você, né? O livro ele apresenta isso constantemente. E aí, você pode usar o Zygmunt Bauman, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, seu conceito de modernidade líquida, as relações pessoais da contemporaneidade são efêmeras e fragilizadas, caracterizadas pela liquidez e volatilidade, o que abre espaço para a falta de empatia e alteridade. A carência de diálogos, o aumento das diferenças e das distâncias interpessoais e contribui para que os interesses individuais sejam privilegiados em detrimento do coletivo. Pode usar também outros termos como alienação da sociedade, omissão da sociedade, individualismo, diferença do corpo social, do corpo civil, quando usar. Sempre que um dos motivos para a ocorrência problemática for a falta de postura ou participação da sociedade ou de um grupo social específico. Tudo bem? Vamos aí ao quinto, que é o consumismo. Então, sobre esse eixo temático consumismo, você pode citar o Karl Marx, que ele tem uma obra, fala sobre priorizar lucros em detrimento de valores. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Você pode enquadrar em texto que trata da postura individualista de um grupo social ou do Estado. Você pode citar Nelson Rodrigues. Segundo o escritor Nelson Rodrigues, o brasileiro coloca-se voluntariamente em posição de inferioridade em relação aos demais países, uma vez que não encontra pretextos sociais ou históricos para se orgulhar de sua nacionalidade. Então, nada mais é essa teoria do que o complexo de vira-lata do escritor Nelson Rodrigues. E o meio ambiente e direitos dos animais. Ainda falando do meio ambiente e direitos dos animais, é um eixo temático que pode vir em qualquer concurso público, em qualquer vestibular, e aí você pode utilizar aí a legislação de proteção aos animais, filmes, documentários como Salve o Ralph e por aí vai. Vamos para a nossa aula de hoje? Bom, a nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje, né, a análise temática de hoje, é a violência nas escolas, os desafios da violência nas escolas brasileiras. O ano de 2023, infelizmente, foi palco de muitos ataques às escolas brasileiras. Ataque à escola em São Paulo, ataque em escolas em Brasília. Nós tivemos uma aula sobre desafios para combater a violência contra o professor, né, que eu citei, a professora que foi assassinada por um aluno de 13 anos, foi Elizabeth Tereira, numa escola em São Paulo. Nós tivemos outros casos também de ataques a creches, né, um massacre em uma creche, infelizmente, e outros casos isolados no Brasil. Então, o nosso tema de hoje é esse. Vamos lá? Bom, e se na hora de escrever a redação você não se lembrar de nenhum argumento, você deve pensar em experiência pessoal, filme, série, livros, leis, deu branco? Leia o texto de apoio, pense na escola, qual a função da família, qual a função do governo, né? Então, argumentos não podem faltar, porque você tem que recorrer a algumas estratégias. Os desafios da violência nas escolas brasileiras, olha as manchetes, né? Violência fechou escolas em 68 dos 75 dias letivos. Manchete de estudantes, 6 anos. Não quero tiro, quero paz. Falta de segurança nas escolas, violência nas escolas reproduz a violência na sociedade. Então aí os dados e as manchetes, elas são muitas sobre o que acontece nas escolas brasileiras. Pode passar? Bom, algumas manchetes polêmicas. Professor apanha de aluno após chamar a atenção dele. Professor apanha de mãe de aluno em escola. Eu estava protegendo a criança. Aluno invade escola e atira contra colegas em Minas Gerais. Professor bate em estudante de 15 anos em plena sala de aula e vídeo gera revolta. Algumas das manchetes polêmicas, né? Então as pessoas acabam indo ao seu ápice, ao limite por conta da violência. Então, uma ação violenta nunca é bem-vinda, a violência só gera violência. Nós
somos seres pensantes, nós temos que trabalhar o diálogo e principalmente pensar em resolver o problema através da paz e não da violência. Bom, que argumentos você pode usar para esse tema? Os adolescentes estão sujeitos a maior exposição à violência familiar e comunitária do que outras faixas etárias, de acordo com a Unicef. As instituições criadas no intuito de educar e proteger os adolescentes, como as escolas, podem se constituir como espaços de violação de seus direitos. A violência escolar é aumentada, em muitos casos, devido ao aluno reproduzir na sala de aula aquilo que vivencia em casa, como agressão verbal e física por parte dos pais, no convívio familiar e também nas ruas. Os alunos que ameaçam professores devido a uma nota baixa ou uma chamada de atenção, e muitas vezes essas ameaças não ficam apenas no verbal. São inúmeros os casos de depredação aos bens dos professores. Então, o aluno ele acaba reproduzindo na sala de aula aquilo que ele vive sim em casa. Um lar violento gera um aluno violento e, posteriormente, um cidadão violento. Esse mesmo cidadão que vai brigar no trânsito, que vai agredir a mulher, que vai agredir o vizinho, que vai espancar o filho, ok? Então, a violência, ela vai mudando os ares e aumentando a intensidade, infelizmente. Pode passar? Bom, a problemática se agrava quando não há contato entre a escola e a família e pela falha da educação em seu papel de formar indivíduos íntegros. É fundamental analisar as condições socioambientais dos estudantes e como elas interferem na vida dos jovens, ok? Então, o que esse estudante vivencia em casa, ele acaba levando para a sala de aula. A escola, ela vem falhando, mas a família também. A escola, ela vai ensinar matemática, português, química, os princípios éticos, o respeito, a humildade, a honradez, a liquidez, ela se aprende em casa. Esses princípios são aprendidos em casa. Na escola, o estudante ele vai aperfeiçoar aquilo que ele tem como base. Para que a escola seja a segunda casa, a família tem que ser a primeira escola. Falo como professor e como experiência própria. Não tem como você educar uma criança que não está sendo educada em casa, em primeiro lugar. Os pais, eles precisam entender que o papel da escola, ele é um papel complementar. E a escola vai entrar onde a família não consegue, que é ensinar as disciplinas curriculares, né? A base teórica do estudante, mas princípios, ética, respeito. O respeito tem que se ter ao mais velho, à escola, aos colegas. Entender que em casa e na escola existem regras a serem obedecidas. Nós percebemos, enquanto professores, a diferença de um aluno que em casa ele tem limites, em casa ele tem regras, em casa ele tem um pai e uma mãe que são pais e mães e não amigos. Quando eu digo isso, não quer dizer que você não tem que ser amigo do seu filho. Você é amigo do seu filho, mas tem que deixar em primeiro lugar que você não é amigo dele como um amiguinho da escola. Você é pai e mãe. E pai e mãe são autoridades. E a autoridade não se conquista sendo autoritário. A autoridade se conquista pelo exemplo. Então, muitos pais e mães falam, não faça isso. E o pai faz. Né? Então, às vezes, o pai diz assim, não use o celular na sala de aula. E o pai passa o dia no celular. Faça suas atividades. E a mãe falha, né? Enquanto mãe, enquanto esposa. Então, o exemplo ele ensina muito mais do que a ordem e a imposição. Então, argumentos que vocês podem usar. A problemática se agrava, né, quando há contato entre a escola e a família, e a escola e a família são parceiras. Há uma questão em que a família ela coloca a escola como rival. Isso traz prejuízos para a criança. Jamais, pai e mãe, não faz com que a criança ela perca confiança em um dos 3 fatores essenciais da sua vida, que é o pai, a mãe e a escola. O pai, a mãe e a professora ou professor. Até a criança, até aos 7 anos, o pai, a mãe e a professora ou professor são os 3 elementos que ela tem que confiar cegamente. Então, quando a mãe se coloca contra o pai, coloca a criança contra o pai, a mãe coloca a criança contra a professora ou professor, então essa criança ela vai ter um dos 3 pilares que são fundamentais para a sua formação social quebrado. Então, como é que essa criança vai ser formada se ela não confia em um dos 3 elementos fundamentais para a sua formação? Tudo bem? Pode passar.
Argumentos e problemas. As violências no espaço escolar possuem diferentes denominações, de acordo com sua natureza. Violência na escola, estabelecida nas relações sociais dentro desse espaço. Violência da escola, que é a violência simbólica estabelecida por meio da exclusão, discriminação das pessoas dentro da escola. Violência contra a escola, que se dá pela desvalorização social da instituição escolar e da carreira docente. Pode passar? Argumentos e problema. A perda da função socializadora da instituição escolar. Isso existe muito, né? A escola perde sua função social. As relações entre a escola e a formação dos professores. As relações entre a escola, a violência e o desempenho dos alunos. O bullying, né, com ênfase no perfil das vítimas e dos agressores, é um grande fator que faz com que o indivíduo não queira ir para a escola e a escola perca a sua função socializante. As relações com o contexto familiar dos alunos. Então, a escola, ela acaba perdendo papel. A criança não sente prazer e nem vontade de ir para o ambiente escolar, porque lá ele sofre represárias. Pode passar? Áreas do conhecimento. Então, você pode citar a Constituição Federal de 1988 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, salvaguardar a criança de toda e qualquer forma de violência. Então, o Estado ele é o último que intervém. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: respeito à liberdade, apreço à tolerância e garantia de padrão de qualidade. Está na nossa Constituição Federal. Bom, você pode citar o Paulo Freire, né, na sua redação: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Infelizmente. E existe uma lei, a lei anti-bullying, que essa lei, durante o ano, a escola precisa criar atividades que façam com que os alunos combatam o bullying e saibam que o bullying é um crime, né, que é previsto em lei. Então, capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares responsáveis, diante da identificação de vítimas e agressores. Bom, o que você pode usar na proposta de intervenção? Ações escolares efetivas. Supervisão constante nas aulas e ambientes livres, como pátio, quadra e cantina. Estabelecer estratégias que combatem o abuso, tais como cursos, palestras, conferências, caixinhas e sugestões de matéria de educação e valores. E identificação dos casos de agressão para posteriores providências. Proposta de intervenção: ações efetivas em casa, manter diálogos abertos com os filhos, atenção a mudanças de comportamento, interesse na vida dos filhos, procurando saber como, com quem andam, com o que brincam, o que leem, o que fazem nas horas livres, determine regras e limites para determinadas ações e eduque-os para conviver em comunidade. Saber respeitar o próximo é fundamental. E no Brasil, a questão da violência é muito preocupante e ela ocorre pelos motivos mais diversos. Então, você pode colocar no seu projeto de texto, destaque em sua tese que a violência da escola é de fato um grande desafio. Bom, como eu falei, o bullying agora é crime, né? A Lei 13.185 de combate ao bullying está em vigor no Brasil desde 2016. Então, o bullying ele é considerado como ataques físicos, insultos pessoais, comentários temáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilherinhas, né, ditas em sala de aula. Questões do problema. A questão da criminalidade, relação dos alunos com tráfico de drogas e gangues. Então, a violência nas escolas pode trazer tudo isso como consequência. Desigualdade social. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo a PNUD. E a consequência mais óbvia dessa violência, a evasão escolar. Filmes que você pode usar: Escritores da Liberdade. Eu já citei esse filme em outra aula. Uma jovem idealista e professora chega a uma escola de um bairro pobre e está corrompida pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender. Então, a professora Anne Gruel, ela assume uma turma de alunos problemáticos de uma escola que não está nem um pouco disposta a investir ou mesmo acreditar naqueles garotos. Só que ela consegue mudar
a vida desses jovens através da educação. É um filme maravilhoso que pode ser utilizado nesse tipo de tema, nesse tema da aula. E também a teoria do John Locke, da tábula rasa. Mente desprovida de ideias, de saberes, de conhecimentos que necessita de instrução para aprender o mais básico de um assunto. Tábula rasa, condição mental caracterizada pelo vazio completo, mente vazia. Então, as crianças são como folhas em branco. Cabe aos adultos fazer com que essas folhas sejam preenchidas com momentos de aprendizagem e acolhimento. Repertórios socioculturais, a série Segunda Chamada, né? Então, essa série original Globoplay, 5 professores existem, a péssima infraestrutura da escola, ao abandono institucional e a falta de reconhecimento e renovam, dia após dia, a fé no trabalho que realizam. Em Segunda Chamada, série da Globo em coprodução com a O2 Filmes, a educação surge como um vislumbre de esperança e faz a missão dos professores ainda mais urgente. Lembrar a todos que nunca é tarde para uma segunda chance. Pode passar. Repertórios socioculturais, gente. O ataque aconteceu na escola Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio, em que 11 crianças, né, foram feridas. 11 crianças vieram a óbito e 13 foram feridas. E o atirador, o Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, se suicidou logo após cometer os crimes. Então, o Wellington Menezes de Oliveira, ele entrou na escola Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio, e acabou atingindo essas 13 crianças, né? E acho que foram 13 pessoas feridas e 11 crianças vieram óbitos. Então, essa imagem aí mostra todas as crianças que faleceram no ataque. O Wellington, ele estudou na escola e ele foi vítima de bullying durante a escola. Então, ele arquitetou por muito tempo esse ataque à escola. Ele mandou carta, ele fez vídeo. Então, foi um crime premeditado. Ele calculou tudo como ele faria. Ele levou munição para recarregar. Então, foi tudo muito planejado. Os policiais, eles afirmam que ele se suicidou. Na verdade, acredita-se que a própria corporação tem eliminado o Wellington no próprio ambiente que ele tinha causado toda aquela dor e todo aquele sofrimento. Pode passar? Então, relembre o caso. O Wellington Menezes de Oliveira entrou na escola na manhã do dia 7 e atirou contra alunos em salas de aula lotadas. Logo após os disparos, o jovem foi atingido por um policial e se suicidou. O crime foi por volta das 8h30. Segundo o diretor do hospital para onde as vítimas foram levadas, 11 crianças morreram, 10 meninas e um menino, e 13 ficaram feridas. 10 meninas e 3 meninos. As crianças tinham idade entre 12 e 14 anos. Segundo autoridades, o Wellington Menezes de Oliveira é ex-aluno da Escola Municipal Tasso Silveira. De acordo com a polícia, o Wellington não tinha antecedentes criminais. A polícia diz que ele portava 2 revólveres calibre 38 e equipamento para recarregar rapidamente a arma. Esse tipo de revólver tem capacidade para 6 balas. Segundo testemunhas, o Wellington baleou 2 pessoas ainda do lado de fora da escola e entrou no colégio dizendo que faria uma palestra. Conhecido na escola por ser ex-aluno, ele teria entrado sob a alegação de que iria fazer uma palestra. Segundo a polícia, ele usou 2 revólveres e chegou a recarregar várias vezes. Bom, então essas informações, infelizmente, esse caso não é isolado. Existem outros casos, como na escola em Suzano também, que jovens foram vítimas de ataques de pessoas que possuem um problema psicológico para chegar a esse fim, né? Ou a psicopatia, ou um problema, uma doença mental muito séria, e esses indivíduos não podem estar aí no convívio social. Então, esse tema é polêmico e produza uma redação, escolha os repertórios. Nós trabalhamos esse tema, conseguimos abarcar e falar das causas, das consequências, repertórios que você pode usar na sua redação. Tudo bem? Vamos encerrar a aula agora. Fique com Deus. Aqui nossa Constituição Federal, que eu já falei durante a aula. Pode passar. Fique com Deus. E lembrando nosso lema: o sucesso é seu, né? O sonho é seu, o sucesso é nosso. O sucesso também é seu, tá? Mas é nosso também. Um beijão, fica com Deus. Professora Fran Alves, e até a nossa próxima aula. Tchau!